Amém, pode falar. A- Amém. A paz do Senhor, mais uma vez a todas, né? Bom dia a todas nós brasileiras. Boa tarde para a Europa e boa madrugada aí dos Estados Unidos. Meu nome é Ritinha, né? Sou missionária pela graça do Senhor. E eu fico satisfeita, muito agradecida pelo convite da irmã Isabel. Quando a irmã me enviou o áudio, me falando do convite, eu pensei que fosse até uma viagem. Eu disse, esclareça aí que eu não estou entendendo. Ela disse, não, irmã, para trazer a palavra na live, tal dia, foi há 2 semanas antes. E eu fiquei agradecida para falar de um tema, né, que é o tema saúde, e como o tema lá já estava uma base, cura, né, o Senhor cura diante do Pai, e eu vou falar um pouco da saúde emocional de todas nós, que nós necessitamos ter uma saúde, né, emocional bem estruturada para viver aquilo que o Senhor já determinou para nós. Então, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de 1 a Samuel. Um texto bastante conhecido. Capítulo do número 1, certo? Do livro de 1 a Samuel, a partir do versículo 6. Versículo 6 do livro de 1 a Samuel, capítulo 1. E vai dizer assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que a Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém, irmãs? São 3 versículos para a nossa reflexão sobre a nossa saúde emocional. Nós já podemos ver aqui que o texto fala daquela mulher, Ana, né? A Ana, a mãe do profeta Samuel. E a gente podemos já conhecer um pouco de Ana. Eu já tive a oportunidade, tá certo, de ministrar várias vezes nesse texto, e sempre que eu ministro, o Senhor me mostra algo novo nesta palavra, algo diferente. E quando se fala de saúde emocional, né, nós temos conhecimento do quanto é importante a nossa saúde emocional para poder viver aquilo, né, que o Senhor está levantando uma geração de mulheres de propósito para viver os propósitos dele. Assim como foi Ana. Ana, ela não viveu o propósito dela, a vontade dela. Ela viveu o propósito de Deus. É como um exemplo. A mãe Isabel aí, que é a mãe, né? Ela leva alguém na cidade dela para cumprir algo dela. E ela disse: Você vai fazer algo para mim, prestar um serviço para mim. E leva, né, aí para onde ela mora, algo, né? Só que quando chega lá, a pessoa vai viver tudo aquilo que a irmã Isabel diz: Ó, eu quero assim, 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 assim. Só que lá é aí onde a pessoa que vai fazer o serviço lá para a irmã Isabel vai ter conhecimento, né? Porque a irmã Isabel vai dar um esclarecimento como é que ela quer, do jeito que ela quer. Oh, isso aqui, tal hora, assim, assim, assado. E assim é o propósito de Deus, quando ele chama. A gente sabe que Ana, ela é a mãe do profeta Samuel,
E ali Deus tinha um propósito naquela geração lá de Siló, né, onde Eli já não dava mais para exercer aquele ministério que o povo ali necessitava, o povo de Deus, de um profeta. E Ana queria o quê? Viver a vontade dela, ela queria um filho, olha só. Mas enquanto com certeza Ana, ela queria a vontade dela, não foi realizado. Quando ela muda aqui e ela entende que Deus tinha um propósito e aquele propósito tinha que se cumprir através de uma mulher e tinha que ser Ana, né? Tinha que ser Ana. Ela muda a forma, ela muda a forma e ela passa a fazer uma oração de forma diferente, faz um voto ali com o Senhor e ela não vai viver mais aquela vontade de gerar para ela. Ela vai viver aquela vontade de gerar para ser cumprido um propósito do Senhor. E é onde é que entra a saúde emocional dessa mulher. Eu já iniciei falando aqui de saúde emocional, se a gente prestar atenção. Porque tem uma outra segunda mulher na história, a Penina, né? Que é a segunda esposa do marido de Ana, convivendo na mesma casa. Olha só, mesma família. Vai dizer que a sua rival a provocava excessivamente para quê? Para irritar. Então, aqui já vemos um conflito que Ana enfrenta, né? Por quando ela vai para que ela venha viver o propósito de Deus. Mas é aqui onde a saúde emocional de Ana é testada, olha só. Porque aparece aqui uma rival. Penina não estava ali para somar. Penina estava ali para provocar, porque era a segunda esposa. Era para estar ali para auxiliar Ana, ajudar em oração, né? Fazer alguma coisa para contribuir. Não, ela estava ali para atrapalhar e atribular Ana. E o Senhor permite porque a saúde emocional de Ana estava sendo testada. Porque, irmãos, vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Hoje, quem será que suportaria esse processo aqui, Diana? Porque vai dizer que ela provocava com excesso. Dentro de casa lá, era dentro de casa, lá nos bastidores, né? A nossa saúde emocional, ela sempre é testada nos bastidores, pode perceber, né? E aqui vai dizer que quando Ana ia para a casa do Senhor, olha só, todas as vezes, no versículo 7, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, ela também irritava Ana. Além do que ela já fazia dentro de casa, agora imagine quando Eucana saía para trabalhar. O que Ana não suportaria ali calada, porque vai dizer que, no versículo 7, a outra a irritava pelo que ela, olha, não comia, só chorava. Então, a saúde emocional dela vai chegando ao extremo, ao ponto de abalar até a estrutura física dela. Né? Porque uma saúde emocional abalada abala também o físico. Era um processo de doloroso que ela precisava enfrentar, de ser provada na saúde emocional. Porque hoje você vê que muitas das vezes, sempre uma mulher que sai da igreja, ela se frustra com alguma coisa, ela se decepciona com alguma coisa. Então, já podemos identificar que hoje a saúde, nem todas elas têm uma saúde emocional estruturada para viver o propósito de Deus, para viver aquilo que Deus já determinou. Porque uma das coisas que nós começamos a ser testados é a nossa saúde emocional. E eu só vivo os propósitos de Deus se eu tiver uma saúde emocional de forma equilibrada, porque aí é onde eu vou suportar, como Ana suportou, sem reivindicar,
sentimento de vingança, porque por mais que eu queira me vingar, mas se eu tiver o sentimento, Deus, ele sonda os corações e ele sabe. Então o Senhor já sabe que se eu for viver o propósito, eu vou, depois eu for me vingar, eu já sou reprovada de cara com Deus, né? Porque aqui dá para ver que Ana não reivindicava, porque não aparece as reivindicações de Ana no versículo 8. O próprio marido dela faz 4 perguntas. Ó. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que chora? Primeira pergunta. E por que não come? Segunda pergunta. E por que está de coração triste? Terceira pergunta. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele faz 4 pergunta a Ana e Ana não responde nenhuma. Ana poderia. Então, dá para perceber aqui, irmãos, que Ana ela estava sendo moldada através aqui dessas situações de conflito. A primeira prova que ela enfrenta aqui é esse teste de uma saúde emocional. E com certeza, Ana era uma mulher tão preservada, né, que sofria ali calada. Ela sofria calada, a pessoa sofrer calado, só que ela sofria de uma forma calada humana, mas ela estava ali nos pés do Senhor orando. Porque nem o esposo dela sabia o que estava acontecendo, que ele faz a pergunta a ela. E ela poderia até, tipo, eu vou desabafar com meu esposo. Essa segunda esposa aí que você arranjou, ela não me deixa em paz, ela não me deixa nem adorar e tal. Não, ela fica aqui, você vê que todas as 4 perguntas tá sem resposta. Tá sem resposta e não tem nenhuma reivindicação de Ana e ela suportando ali calada. Só que Ana, eu aprendo com Ana que ela como ela vivia nos pés do Senhor e era uma mulher de oração, as perguntas dela ficam sem resposta. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu responde. Ela deixou para o céu responder. Né? Ela deixou para o céu entregar aquelas respostas que Eucana queria dela, até exigia por quê, questionava por que isso, por que daquilo. Em meio aos questionamentos e perguntas, quem vive nos pés do Senhor pode ter uma certeza, é o céu que responde, é Deus que responde, né? E ela aqui, ela tinha essa saúde emocional, né? Estava sendo trabalhada essa saúde emocional já de Ana, para que ela viesse estar preparada só para ela receber o que Deus tinha para entregar para ela. Porque aqui no momento a gente só vê os conflitos que Ana está enfrentando até o versículo 11. E a gente vê quando chega até o versículo 8, a gente vê os conflitos. Quando a gente chega no versículo 9, a gente já vê aqui a oração e o voto de Ana. É uma oração, um voto, ela muda a forma, ela muda a estratégia, e ela faz aqui uma oração, um voto, e quando ela chega aqui no versículo 12, ela começa ali a orar de uma forma mais assim, mais aquebrantada e o coração e a saúde emocional dela foi testada, foi até abalada, mas só que foi de uma forma tão bem trabalhada essa saúde, a saúde emocional de Ana, que ela não chegou ao ponto dela, assim, jogar por alto aquela grandeza que Deus tinha, né, para entregar para ela, que era o filho profeta, um ministério aqui de louvor, no capítulo 2, irmãos. Aqui a gente vai ver que Ana, ela era uma mulher que também ela tinha não só um filho profeta, mas ela tinha um ministério de louvor muito grande. No capítulo 2, ela publica através de louvores tudo o que ela enfrentou. Olha só. Então, o que Ana passou foi uma inspiração para ela compor vários louvores. No capítulo 2, ela fala dos inimigos, ela fala da rival, ela expressa em louvor. Então, ela começa a louvar tudo que ela viveu. Né? Que negócio interessante. Ela começa a louvar, a glorificar o Senhor e tudo que ela viveu, além do filho profeta, né, que foi honrado e foi um dos profetas mais honrados por Deus e justo diante de Deus, foi Samuel. E depois ela ainda tem mais filhos,
A Penina sai de cena, né? Porque sempre que aparece algo para atrapalhar aquilo que Deus ele tem para cumprir, não demora muito tempo, só tem um limite, só demora até aquilo, ao tempo que Deus quer. Mas não demora muito tempo, vocês vão ver que Penina aqui ela sai de cena, ela aparece com bastante evidência, mas quando chega aqui na oração e no voto, a Penina já sai de cena. Então, ela teve essa saúde emocional trabalhada ao ponto dela suportar sem reivindicar. Então, nós só conseguimos viver o propósito de Deus geralmente quando nós temos a nossa saúde emocional equilibrada. Porque nós não podemos estar reivindicando, nem discutindo, nem hoje as pessoas, as mulheres querem viver algo grande de Deus, extraordinário. Mas na hora que alguém fala tantinho assim, já abre a boca. Não, se uma falar duas, eu falo 10. Já com Deus não funciona. Né? É o tipo daquela coisa, né? Temos que suportar muitas coisas para poder viver o propósito que Deus ele tem para nós já determinado. O propósito é de Deus. Mas quem vai dizer sou eu, se eu estou disposta a suportar. Foi aí onde Jesus, quando ele fala, se alguém quiser vir até mim, siga-me, mas renuncie a si mesmo. Às vezes é muito fácil a gente renunciar ao pecado, uma prática errada. Mas renunciar um momento de deboche, uma chateação, um questionamento, para nós mulheres é difícil. Por quê? Porque nós somos emotivas. E Deus, ele trabalha em nós a forma contrária de nós vivermos de uma forma mais racional, né? E não emoções, né? As emoções é para momentos, outros momentos, mas não para esses momentos aqui de adversidade com Deus. Aqui o emocional tem que sair e tem que entrar o racional. Porque o Senhor, ele não trabalha com emoções. Deus, ele trabalha com inteligência. Então, a gente vai ver que muitas das vezes o que as pessoas dizem, eu não vou me humilhar para ninguém. Para Deus é o que? É sabedoria, é inteligência, não é? Então, isso para muitos, por isso que a cruz vai dizer, é loucura. Para muitos isso é loucura. Você tem que suportar algo calado ao ponto de muitas das vezes você estar certa. Você vai ver que até o próprio pastor de Ana, que foi Eli, tem ela como embriagada. E ela estava certa, ela estava fazendo o que era certa. Imagine você ser desafiada pelo seu próprio pastor, você estando certa, e você dizer, mas eu sou uma mulher de oração, vim aqui na casa do Senhor, me derramar na presença do Senhor, e o meu pastor não me entendeu, não me compreendeu. Né? Como foi aqui o caso dela. Ele disse que ela estava como embriagada. E ela disse, não, Senhor meu. Ela reconhece a autoridade, porque ali por mais que ele não compreendeu Ana, mas ele era a autoridade ali do momento, ele era o pastor. E Ana, ela tem essa reverência, né? E até o líder dela era uma mulher, irmãos. Eu ministrei algumas vezes aqui, e o Senhor também me mostrava aqui que Ana, ela conhecia, ela entendia de hierarquia, onde ela respeita Eli como primeiro, como cabeça. E a benção que tanto Ana queria, né, já estava no céu, mas para chegar até Ana tinha que passar por alguém. Quem era? Eli. É tanto que no versículo 17, ele vai dizer aqui: então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ele estava liberando a benção de Ana, olha só. A nossa benção, às vezes, tem pessoas que são ignorantes, e ela diz, não, mas eu sirvo a Jesus e o que Deus tem para me dar, eu não dependo mais de ninguém. Nada disso. Nós dependemos sim. Nós dependemos de alguém que está na frente. A bênção está no céu e Deus ele respeita esse padrão de hierarquia. Para chegar até nós, tem que ser liberado, tem que ser passado por alguém que está na frente para poder entregar até nós. Né? E nós temos os nossos cabeças, os nossos pastores, as nossas lideranças que Deus estabeleceu como líder e ele respeita esse padrão. Né? Se eu for uma pessoa rebelde ou ignorante com quem está na frente de trabalho da obra de Deus, eu não sou abençoada. Eu não sou abençoada, porque eu não estou respeitando aquele padrão de Deus. Quantas pessoas hoje, irmãs, mulheres,
tem no meio cristão, não respeita a liderança, não deixa Deus trabalhar na saúde emocional para moldar, para ser uma mulher equilibrada, porque uma mulher que tem uma saúde emocional bem é uma mulher equilibrada. Ela tem cautela em tudo que ela vai fazer, ela tem moderação. E a gente sabe que no meio do povo de Deus, se tem uma coisa que mais tem, são esse desequilíbrio emocional, de mente. Tipo aquele velho ditado que diz aqui no nosso Nordeste, quando não é 8, é 80, né? E, e todas as pessoas que Deus ele chama e ele trabalha essa parte de nós é exatamente para nós ter essa saúde emocional de forma equilibrada e ter um pouco de cautela em tudo. Epa, eu preciso falar, mas eu tenho que saber qual é o momento. Eu preciso agir, tenho que saber qual é o momento de eu agir. O momento é de Deus, vai ser de Deus. Eu não posso tomar a frente de Deus. Porque aqui, quando Ana fica calada nas perguntas, ela sabia que ela não podia responder. Ela sabia que ela não podia reagir naquele momento. Aquele momento era o tempo dela ficar calada e deixar que Deus ia responder por ela. Que aí Deus responde, Deus entrega, concede a vitória a ela. Do filho, ministério de louvor, mais filhos ainda, né? Olha só. Glória a Deus. Então, uma coisa que eu aprendi com Ana, no momento certo de eu agir, eu vou agir. No momento certo de eu falar, eu vou falar. E aquilo que eu fale, se for no momento certo, ele vai gerar um resultado. Porque por mais que o que eu queira falar esteja certo, mas se no momento estiver errado, também não vai gerar resultado. Foi o que Ana entendeu aqui. E nós só entendemos esse trabalhar de Deus quando nós temos a nossa saúde emocional de forma trabalhada por Deus. Aquele louvor de Sara Farias que diz assim: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Não, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ele fala, esse louvor, ele fala da saúde emocional de nós. Inclusive, a Sara Farias, ela fez esse louvor no momento que ela estava frustrada e decepcionada. Né? Ela tem, eu sempre gosto de ouvir os testemunhos de quem compõe louvor. Como foi que ele surgiu? Né? Para ver se vai servir para mim aquela letra daquele louvor. Né? Então, ela fala no testemunho desse louvor que ela já tinha perdido as esperanças, ela estava frustrada, aí o Senhor dá a letra a ela, e ela estava com o emocional dela abalado, aí o Senhor dá a letra: deixa eu te usar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ou seja, quando nós temos a saúde emocional trabalhada assim por Deus, a gente se frustra aqui, se decepciona aqui. Mas o Senhor nos leva e nos usa em outro lugar, em outro canto. Aí o que é que acontece? A frustração que eu tive aqui, a decepção que eu tive ali, no que Deus vai me usando, ele vai curando aquelas feridinhas que ficam no nosso emocional, em aberto. E a gente vai chegando a um certo ponto de uma maturidade que a gente não leva mais em consideração as adversidades. Vai vindo algo, vai vindo aquilo, aqui, aquilo, sempre vai vir até a volta de Jesus. E a gente não leva mais em consideração. Vai ficando tipo uma coisa até sem graça. Você não liga mais para essas coisinhas que vêm no meio do caminho. Só que às vezes vai ser grande com algo grande quando a nossa saúde emocional ela não está bem trabalhada ainda, por Deus. Mas quando ela já está bem trabalhada, é aí onde entra a maturidade. A maturidade espiritual é isso. Eu vou ter minha saúde de forma equilibrada, ter cautela em tudo, um pouco que eu vou fazer. Vou pensar, mas se eu era aquela pessoa que falava tudo que pensava, opa, eu vou pensar mais. Se eu era aquela pessoa que agia antes e era precipitada, opa, eu não vou agir mais. Eu vou tendo um pouco de cautela e moderação em tudo. É aí onde eu vou começar a entender aquilo que Deus tem para mim, aonde Ele quer, da forma que Ele quer. E assim, aí o Senhor vai dizer: essa daí está preparada para viver aquilo meu, aquilo que eu tenho para ela. Né? Mas se eu não deixar o Senhor me moldar ou trabalhar minha saúde emocional, eu vou ficando difícil de entender aquilo que Deus quer comigo, e eu vou ficando difícil, eu também vou ter dificuldade para obedecer. E assim,
eu vou ficar contemplando as pessoas, até muitas das vezes, mulheres vivendo grandes experiências com Deus, tendo algo para contar, às vezes congrega na mesma igreja que eu, e ela está vivendo lá já algo de Deus, e eu ainda lá atrás, com dificuldade. Por quê? Porque eu não deixo Deus trabalhar o meu emocional através das adversidades, e assim também eu mesma, às vezes, posso dificultar aquilo que Deus tem para mim. Aí passa ano, entra anos, a pessoa tá na igreja, não sei quantos anos de crente, né? Que dizem que é evangélica, mas ela tá lá, ainda não viveu algo novo com Deus, ainda não teve experiências extraordinárias com o Senhor. Então, irmãos, algo que Deus me ensinou aqui é isso: trabalhar a nossa saúde emocional através das adversidades. Às vezes vai ser através de uma penina mesmo, vai chatear lá no trabalho, vai debochar lá dentro da igreja, vai fazer aquilo, vai acontecer, vai tirar mesmo a sua paciência. Se você não deixar, não se permitir entender que você precisa viver aquilo ali, é porque Deus tem algo especial com você, você sai do propósito de Deus e não vive. Né? E Ana aqui vai dizer que a outra irritava mesmo, era com excesso mesmo. Então, eu digo, não sei se nessa geração que nós estamos vivendo teria uma mulher assim como Ana para suportar, mas eu creio que sempre tem, porque sempre teve, né? O Senhor, ele trabalha em uma, né, para uma passar para as outras, ó, tem que ser dessa forma. Se você não suportar, eu tenho conversado com mulheres que às vezes elas dizem que não quer aceitar algumas adversidades que vêm da parte do marido dela. E eu falo, aconselho, ó, mas é permissão divina, você tem que aceitar. Ela diz, eu não tenho paciência para isso. Eu digo, então você não quer viver algo de Deus. Porque tem que se permitir as situações, o Senhor trabalhar o seu estado emocional. Aí conversei com outra que ela disse, mulher, Deus está usando minha mãe para trabalhar minha paciência. Eu digo, pronto, então entenda, né, que o Senhor está permitindo a sua mãe tirar um pouco da sua paz, da sua paciência, para você ser uma pessoa mais paciente. Porque você diz, Senhor, me dá paciência. Aí Deus permite uma situação difícil. Senhor, me faz assim. O Senhor vai permitindo situações difíceis para você viver na prática, né? Quando Deus funciona assim. E aquilo que você quer que Deus lhe dê, o Senhor vai trabalhando. Né? E uma das coisas que nós temos, primeiramente, Deus, mas segundo que nós temos que entender, porque começa aqui, né, na mente, é a nossa saúde emocional de forma equilibrada em tudo. Porque uma mulher de Deus, uma serva de Deus, ela tem que ser reconhecida não só através de púlpitos, de legados, que ela, a irmã é uma benção, mas tem também os testemunhos nos bastidores, do que ela está suportando, tem também o testemunho por onde ela passa, né? Porque tem sempre algo assim que muitas das vezes, como a irmã estava ouvindo a ministração, que a irmã disse, teve algo, uma situação de conflito para tirar a paciência dela dentro da farmácia enquanto ela foi comprar o remédio. Olha só. Então, nós, as servas de Deus, as mulheres de Deus, tem situações de conflito em várias partes por onde você passar e andar. Para quê? Para testar o seu equilíbrio emocional, como é que você está. Né? Se você está de forma equilibrada, já está no ponto de viver aquilo que o Senhor tem para com nós. Então, Ana, com certeza, ela foi aprovada por Deus em tudo. Ela foi aprovada, porque aqui durou anos, que vai dizer que em todo ano, quando Elcana subia, né? Então, durou anos, um processo desse de anos, né? Durou para que Ana ela vivesse esse algo extraordinário aqui de Deus. Foi anos ela enfrentando a adversidade, foi anos o emocional dela sendo moldado, sendo tratado, mas quando ela recebeu a benção, ela entendeu, valeu a pena. Ela publica, ela poderia, Ana aqui poderia ter escrevido um livro, ela tinha aqui a autoridade de Deus, irmãos, para se ela quisesse, essa inspiração aqui do capítulo 2 foi só o que ela enfrentou. Ela tinha inspiração aqui para ser uma grande autora, escrever até um livro se ela quisesse, porque o capítulo 2 fala o cântico de Ana, né? E aqui vai falando, se vocês observarem Ana no louvor dela, irmãos, aqui eu achei tão interessante nesse cântico dela aqui, que ela
ela já profetiza algo relacionado a Jesus. Maria, lá no Cântico de Maria, tem uma das partes do louvor lá de Maria que fala aqui do Cântico de Ana. Eu achei bem interessante. Aliás, Maria, a mãe de Jesus, se inspirou em Ana, no Cântico de Ana. E tem uma das partes lá dos versículos que ela fala, que é repetitivo com o capítulo 2 aqui de 1 Samuel, do Cântico de Ana. Olha só como foi bem interessante aqui a inspiração que Ana ela teve. Ela faz aqui um louvor, mas ela tinha inspiração aqui se ela quisesse ter escrevido até um livro também. Então foi muito grande a bênção que Ana recebeu. Não foi só ser mãe de um grande profeta, porque naquela época era honrada, a mulher que era mãe de um profeta era muita honra. Era muita honra naquela época. Então, a grande honra que ela teve, mas ela também compôs aqui esse ministério de louvor, que foi o Cântico de Ana, no capítulo 2. Ministério de louvor, mãe de profeta, mãe de mais filhos. Ela teve mais filhos, mais bênçãos, o Senhor multiplicou em tudo. A mulher. E Ana era uma mulher improvável diante dos olhos humanos. Era uma mulher, eu me aprofundei um pouco na estatura dela. Era uma mulher pequena, baixinha, não tinha aparência. As pessoas reprovavam ela de aparência. Penina já era uma mulher alta, de aparência muito bonita, preciosa. Porque Penina significa pedra preciosa, que ela era muito bonita aos olhos humanos. Ela era uma mulher que ela tinha destaque, de beleza, de aparência. E Ana era aquela mulher, digamos, no nosso ditado aqui, xoxinha, né? Miudinha, que né, não, as pessoas não dão muito nada por a aparência de pessoas de baixa estatura. Ela era uma mulher reprovada, não sabia, assim, a aparência de Ana, se era clara ou morena, não sei a cor, mas eu sei que ela era uma mulher reprovada, certo? Assim, de aparência, ninguém dava nada por ela. Porque, então, mais ainda era um motivo para a Penina se aproveitar dela, porque além dela não ter aparência, ela era pequenininha, né? Não assim, Penina lá, aquele tipão dela. Então, Penina, ela debochava de Ana de todas as formas. Além de Ana ser estéril, não tinha filho, Penina tinha filho. Ana não tinha aparência, Penina já tinha aparência. Então, a gente já sabe mais ou menos quando uma mulher implica com a outra, como o negócio é sério, né? E quando implica. E aqui, então, Ana, ela viveu o extraordinário de Deus, mas ela teve uma saúde emocional também trabalhada por Deus, porque Deus dá, mas também o trabalhar e o moldar dele é na chave mesmo, apertando aquilo que está afogado, aquilo que está apertado, ele foga um pouquinho, é assim, né? Aos poucos. Às vezes a gente só um vaso nas mãos do oleiro. Quando ele começa a amassar o barro, a saúde emocional, as emoções começam logo, não, eu não tenho mais paciência, não, aqui não dá para mim não. Mas o trabalhar de Deus muitas vezes não é sempre assim, mas uma coisa é certa, valeu a pena para Ana aqui? Valeu. Nós servimos, adoramos o mesmo Deus de Ana, glorificamos nessa manhã o mesmo Deus de Ana, e assim também é nas nossas vidas no emocional. Então que o Senhor venha a cada dia trabalhar no nosso emocional, que nós, mulheres, venham abrir o nosso entendimento para entender que as adversidades é o nosso emocional sendo trabalhado por Deus, sendo moldado, o Senhor curando cicatrizes, curando feridas ainda lá do passado, marcas, e assim o nosso emocional, a cada dia nós vamos se tornando mulheres inteligentes e entender que o Senhor tem é tão glorioso, é tão grande, que vale a pena suportar as peninas, os deboches, né? E entender que a glória, né, do Senhor, a maior glória que está por vir não se compara, né, com aquilo que a gente tá vivendo, com diversidades, com dificuldades, com lutas, são motivos para testemunhos, são motivos, oportunidade para escrever livros, são oportunidades para compartilhar com outras mulheres, né, levantar outras mulheres, fortalecer outras mulheres, e assim a gente está disposta a encarar e viver o propósito de Deus, que cada uma, Deus tem algo diferente, né? Para Ana foi Samuel, para nós é outra coisa, mas assim, cada uma, o Senhor tem sim um propósito nessa nova geração, mas sim, deixamos que o Senhor trabalhe as nossas emoções.
Amém, irmãos, é até aqui. Sou grata ao Senhor, obrigada por esse convite maravilhoso. Que o Senhor abençoe vocês mais e mais. A estrutura emocional de vocês venha ser trabalhada, abençoada. Que vocês venham ser mulheres de entendimento, cada uma com inteligência, sabedoria, equilíbrio e com cautela em tudo, sempre deixando o Espírito Santo trabalhar. Primeiro emocional, porque se começa aqui, pronto, a outra parte anda corretamente e anda bem. Amém? Então, é até aqui.